plena, Pai, que ainda neste ano, Pai, venha concretizar, ó Deus, consumando, Pai, a resposta que só o Senhor tem para dar a cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, abençoe as famílias aqui representadas, abençoe cada pessoa, Pai, e agora, Deus, apresentamos a Ti a nossa campanha da oração perseverante, essa, meu Deus, que está nas nossas mãos, Pai, opera na vida de cada um, Pai, aqueles que estão representando parentes, Pai, que estão em outros lugares, em outras cidades, em outros estados, Pai, aqueles mesmos motivos, Pai, que nós temos apresentado ao Senhor diariamente, Pai, opera, Senhor, opera, meu Deus, na vida desses familiares, Pai amado, trazendo saúde, a restauração física, o revigoramento físico, Pai, apresentamos também a vida de nossos irmãos, Raimundo, Renato, irmã Araci, Pai amado, a Camila, meu Deus, e tantos outros que eu não posso citar o nome agora, mas que estão sendo lembrados por muitos de nós aqui. Senhor, esteja abençoando, confirmando a vitória, dando saúde, livrando das enfermidades, livrando das dores, livrando das tribulações, Pai, consumando vitórias da vida de cada um de nós. Oh Senhor, muito obrigado pela vida dos teus servos aqui, Pai amado, e agora Deus usa teu servo, pastor Giovanni, para nos abençoar com a palavra do Senhor nesta tarde, que ela venha, Deus, como remédio, que ela venha, Deus, como alimento, que ela venha, Deus, como restauração, que ela venha, Deus, como suprimento das nossas necessidades, Pai, em nome de Jesus. Queremos lembrar ainda, Pai, neste momento, dos pastores e obreiros que estão, ó Deus, gozando férias com as suas famílias, bem como os irmãos da igreja, os que estão por ir, os que já estão voltando, guarda-os, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a vida de cada um de nós, para o louvor e para a glória do nome bendito e glorioso de nosso Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus, amém, Jesus. Pastor Giovanni. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aí com Jesus? Creem que o ano que vem vai ser um ano ainda mais abençoado pelo Senhor. Isso é que é o gostoso de andar com Deus, né? A gente sabe que a cada dia Deus tem coisas novas, Deus tem coisas maravilhosas, o nosso coração pode se encher de esperança, de dias melhores, de aperfeiçoamento, de graça, de glória de Deus sobre as nossas vidas. Abra comigo, querido, querida, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. Nós vamos falar sobre uma temática bem interessante, talvez você nunca ouviu, mas você vai aprender sobre mudanças interiores que surgem quando nós choramos. Olha que interessante. Mudanças interiores que surgem quando nós choramos. Já dizia um pensador que o choro lava a nossa alma. A gente até brinca, nossa, eu chorei e tal. Lavou a minha alma. E você vai entender hoje, à luz da palavra, que chorar com uma motivação correta, diante de uma situação humana normal, natural, como uma expressão de humanidade, sua, minha, querido, pode produzir coisas extraordinárias no seu interior, no seu coração. A Bíblia fala sobre o choro, o pranto, é uma condição humana, Tem muito homem que diz, homem não chora. Isso é uma mentira, você já nasce chorando, desde o parto, e muitas vezes termina a sua vida chorando, ou então chora por alguém que já se foi. O choro faz parte da condição humana. Mas mais interessante do que pensar acerca do choro, do pranto,
é entender dentro de nós o que Deus, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pode produzir dentro do seu e do meu coração. Amém? Quantos querem aprender comigo aqui? Dão glória a Deus. Quantos chorões nós temos aqui? Eu sou chorão, gente. Querido, não tem nada de mal, tá? Principalmente na presença do Senhor, quando você está orando, quando você está adorando a Deus, quando de repente você está passando um momento delicado na sua família. O choro é humano. Nós temos aprendido, Deus não quer que você seja nem um anjo, muito menos que você seja um demônio. Deus quer que você seja apenas humano, um ser humano parecido com Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Quem quer ser parecido com Jesus? Eu quero. Você também? A Bíblia diz que Jesus chorou. Está lá em João capítulo 11. A Bíblia diz que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou, lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Então nós vamos falar sobre as mudanças interiores que surgem com o choro. O que Deus produz no nosso interior através do pranto, através do choro. Claro que colocar de maneira natural e normal. Vamos lá então, Mateus 5:4, olha que promessa maravilhosa Deus tem para mim e para você, os chorões aqui de Jesus. A Bíblia diz, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Olha que promessa maravilhosa Deus tem para mim e para você, querido. Não sei se você talvez esteja passando por um momento de luta, de pranto, de choro, de quebrantamento, de vulnerabilidade, de fragilidade, querido, na sua vida. Quantas e quantas vezes você já chorou? Olha a promessa de Deus para mim e para você. Bem-aventurado significa 1000 vezes feliz. Ou seja, felicíssimo, abençoado, em outras palavras, é aquele que chora. Porque a Bíblia diz que da parte de Deus, eles terão também o consolo. Amém? O próprio Espírito Santo é conhecido como Consolador. No original aqui, a palavra Consolador, que é um dos nomes do Espírito Santo, no Evangelho de João 14, no Evangelho de João 16, fala sobre esse, a palavra no original aqui é Paracleto. Parácleto ou Paracleto, que significa aquele que caminha do nosso lado, aquele que nos consola, aquele que vem e traz refrigério ao nosso coração em meio às nossas dores, às nossas dificuldades. A Bíblia Sagrada diz para mim e para você, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. É promessa de Deus para a sua e para a minha vida. Também abra comigo, querido, o Salmo de número 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Olha o que diz o salmista no Salmo 30, versículo 5. A palavra de Deus diz, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa linda, gente. O choro pode durar uma noite, mas no dia seguinte, Deus tem alegria para mim e para você. Aqui nós vemos um Deus que nos renova, um Deus cujas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Um Deus que pode te consolar, um Deus que pode trazer refrigério para você, um Deus que, por mais que você viveu um dia difícil ontem, hoje Deus pode ter um novo dia para você. Hoje pode ser o dia do seu milagre, hoje pode ser o dia da sua bênção. Por mais que você vivenciou um passado terrível, dificuldades lá para trás, a Bíblia Sagrada diz que a alegria vem a cada manhã. Amém? Quem já passou por alguma coisa assim? Num dia você chorou, aí no dia seguinte veio um consolo do Senhor sobre a tua vida, ou através de alguém, através de um abraço, através de uma notícia inesperada, através de uma situação, através de uma bênção que você recebeu de Deus, através da voz audível do Espírito Santo, através de algum episódio na história da sua vida, querido. Deus é um Deus que restaura todas as coisas. Deus é um Deus que renova o nosso choro de ontem. A Bíblia também promete que no dia de hoje, a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos?
Mas quais são as mudanças que surgem com o choro? A primeira delas, irmão, presta atenção. Temos mais capacidade, quando aprendemos o que é chorar de maneira correta, o que o choro produz dentro de nós, Deus nos dá uma maior capacidade de esperar nele, e nós aprendemos a nos render diante da sua vontade. Vou repetir. Quando nós aprendemos com o choro, nós temos uma maior capacidade de esperar em Deus e de nos rendermos diante da sua vontade. Ou seja, você se rende mais ao Senhor. Você aprende a ter uma fé maior, mais ampla, a esperar em Deus. Por mais que ontem foi difícil, hoje vai ser melhor. Deus está trabalhando a seu favor. E o que o choro ele produz, o que esse lamento faz dentro de nós, é que ele rompe em nossa vontade, ele rompe com a nossa vontade temerosa, de querer controlar todas as coisas, de querer ser dono do universo. Quando nós aprendemos isso aqui, irmãos, às vezes acontece uma situação difícil na nossa vida, uma situação que você perde o controle, é Deus te ensinando a render a tua vida a Ele, e a se colocar debaixo do controle e da soberania do Deus que controla todo o universo. Amém? Você pode ver, o nosso coração geralmente fica temeroso quando as coisas fogem das nossas mãos. Sim ou não? Tudo a gente quer controlar, tudo que a gente quer ter controle. Mas, irmãos, através do pranto, através do lamento, através do quebrantamento, o lamento romperá algo da nossa vontade temerosa que quer controlar o universo e quer controlar, às vezes, até o que Deus faz e deixa de fazer. Quem somos nós para pensarmos nisso? Quem somos nós para acharmos que a gente tem controle sobre todas as coisas? A gente não tem, querido. Só Deus controla todas as coisas. Amém? Só Deus é soberano. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa capacidade. É claro que tudo aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. Amém? Deus não move uma palha dentro daquilo que é para você fazer. Mas Deus move céus e terra para fazer aquilo que você não consegue fazer. Amém? Isso nos leva a esse primeiro ponto. A ampliar a nossa capacidade de esperar em Deus, de colocar nossa fé em Deus e nos rendermos totalmente diante da vontade dEle e não da nossa. Qual é a segunda verdade que nós aprendemos através do pranto, através do choro? Preste atenção, irmãos, quando choramos, ficamos também mais gentis e mais compassivos com as outras pessoas. Sim ou não, irmãos? Você fica mais sensível. Deus amplia a tua sensibilidade com você mesmo e com as outras pessoas. Você fica uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais gentil com tudo e com todos, mais amorosa, mais graciosa. A tristeza, irmão, preste atenção, amolece as nossas defesas. A tristeza amolece. A gente se acha dono de tudo e de todos. A gente acha que pode usar e manipular os outros. Não, querido, você não pode fazer isso. E quando você chora, você se torna mais gentil, mais compassivo, porque a tristeza acaba amolecendo as tuas defesas interiores. E as pessoas, através dessa nova sensibilidade que nós recebemos da parte de Deus, elas nos veem como pessoas mais confiáveis. Você pode ver, a pessoa orgulhosa, cheia de si, prepotente, ela não tem acesso ao coração das pessoas, sim ou não? Ninguém quer ficar perto desse tipo de gente. São pessoas que se acham, deuses, são pessoas que se acham super-homens, super-mulheres. Irmão, eu estou aqui para dizer que você não é super-homem, e muito menos você, mulher que está aqui, é super-mulher. Você é apenas mulher. Amém? Reconheça as suas fraquezas, reconheça a sua vulnerabilidade, reconheça as suas fragilidades. E diante da dor, da tristeza, seja mais gentil, seja mais compassivo, seja mais sensível à dor do outro. Olha o que diz
um teólogo norte-americano chamado Henry Nouwen. Ele diz assim: o grau em que lamentamos as nossas perdas é o grau da nossa compaixão. Olha só. Ele continua dizendo: não há compaixão sem muitas lágrimas. Ou seja, quanto mais Deus nos trata, Deus nos quebranta, muitas vezes, passamos por situações difíceis, Deus está produzindo dentro de nós compaixão. Sim ou não, irmãos? Quando, por exemplo, você olha para alguém que está sofrendo aquilo que você já sofreu lá atrás, o que acontece? Você se sensibiliza com a dor alheia. Você quer fazer algo a respeito daquilo, porque você já sofreu, você já passou. Por exemplo, alguém que já passou fome na infância, alguém que já passou uma dificuldade financeira lá no passado, o que acontece com ela? Ela é movida por generosidade e compaixão muito mais rapidamente do que uma pessoa que não passou por essa situação. Por exemplo, quando você já foi perdoado de uma... Irmãos, será que você é sensível à necessidade alheia? Será que você é movido por compaixão, irmãos? Ao absorvermos, ele continua dizendo, a nossa própria dor, somos capazes de nos associar à dor dos outros. Olha que coisa tremenda. Quando nós processamos de maneira equilibrada, abençoada, a nossa própria dor, o que acontece? Nós nos sensibilizamos com a dor alheia. Sim ou não, irmãos? Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver, porque os evangélicos são assim. Não, querido, isso é uma característica humana. Quanto mais humano você for, que é a essência do que o evangelho quer produzir em você, uma humanidade genuína, uma humanidade segundo o estilo de vida de Jesus. Se tem alguém que era movido por compaixão, quem era, gente? Jesus de Nazaré. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Levanta as duas mãos para os céus, bem alto, fala: Senhor, eu quero viver o estilo de vida de Jesus. Fala assim: Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Então entenda, querido, que até o choro que você vivencia, a dor, a tristeza, o problema, irmãos, é Deus querendo produzir algo positivo na sua vida. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até a dor e o sofrimento que você sofre, padece, o choro, o pranto que você sofre, Deus daquele mal vai extrair algo de bom para a sua vida. É o que nós estamos aprendendo aqui, e é tremendo quando nós entendemos isso. Terceiro princípio que nós aprendemos, querido: o choro, quais são as mudanças interiores que surgem com o choro? A terceira é que somos menos invejosos e menos idólatras. Quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, quando nós choramos, Deus arranca de nós essa tendência a uma vida de ostentação, uma vida de aparência, uma vida de vaidade, uma vida cheia de coisas supérfluas, que não levam a nada. Sim ou não, irmãos? E nós aprendemos a dar valor àquilo que realmente tem valor. Nós ficamos mais aptos de nos livrar das coisas que não são importantes e que os outros desejam de maneira tão desesperada. Amém, irmãos? Você está entendendo? É Deus produzindo quebrantamento. Então são mudanças que Deus gera no seu interior, no meu interior. Nós somos menos invejosos e menos idólatras. Nós começamos a dar menos valor às coisas dessa terra e a mais valor àquilo que é eterno. Aquilo que realmente é importante para o coração de Deus passa a ser importante para o nosso coração, e aquilo que não é importante para o coração de Deus passa a ser algo fútil, banal, e já nosso coração não se apega mais a isso. Quarto princípio, quarta mudança que surge com o choro. Presta atenção, irmãos. Nós ficamos livres de ter que impressionar os outros.
Deus começa a trabalhar no nosso coração dessa maneira. E nós podemos seguir então o plano de Deus para as nossas vidas, com uma nova liberdade, porque já não somos mais motivados a agradar os outros, mas sim agradar a Deus. Irmãos, a Bíblia ensina isso, é mais importante agradar a Deus do que aos homens. Tem muita gente que abandona o Evangelho porque quer agradar um familiar. Tem muita gente que cai em pecado, faz coisa errada porque quer agradar os amiguinhos, quer agradar a família, principalmente no final do ano, principalmente na época das férias. Tem gente que para agradar os outros acaba ferindo o coração de Deus, acaba se lambuzando na sujeira desse mundo. Irmão, tome cuidado com isso em nome de Jesus. Amém? Seja firme nas tuas convicções, seja firme nos seus princípios. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Não queira agradar às vezes a família e acabar desagradando a Deus e sujando a tua alma. Não faça isso. Uma das mudanças que surgem com o choro é que ficamos livres de ter que impressionar os outros e passamos então a agradar o nosso Deus. O quinto princípio, quinta mudança que surge com o choro, com o quebrantamento, com o pranto, que Deus produz na sua vida e na minha vida. Nós podemos conviver de maneira mais confortável com o mistério em relação a Deus e os seus planos. Nosso coração começa a mudar. A gente começa a valorizar aquilo que Deus valoriza. A gente começa a sonhar os sonhos de Deus. Amém? Tem gente que vira o ano já pensando nos seus sonhos. E não está nem aí para os sonhos de quem, gente? Os sonhos de? Às vezes você deseja um negócio, mas nem perguntou para Deus se é isso que Deus quer para você. Às vezes você fica triste porque Deus não te deu algo. E às vezes Deus não te deu porque você vai tropeçar com esse algo. Você está entendendo, irmãos? Tem ser humano que pega uma bênção recebida de Deus e transforma num ídolo. Igual o povo de Israel, quando chegou com o ouro do Egito, o que aconteceu quando Moisés ficou 40 dias no monte? Pegaram aquele ouro, aquela riqueza que receberam como uma bênção de Deus, dos egípcios que estavam apavorados com as 10 pragas. Pegaram aquele ouro e transformaram num bezerro de ouro. Tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, mães que pegam um filho, que é uma bênção de Deus, e transformam o filho num ídolo. Sim ou não, irmãos? Marido que transforma a mulher num ídolo. Mulheres que fazem dos seus maridos um ídolo. Pessoas que fazem da sua vida profissional um ídolo, colocando Deus em segundo plano. Sendo que a Bíblia ensina que o que nós devemos fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós temos que priorizar o reino de Deus. Parabéns por você estar aqui. Amém? Não seja um crente sem vergonha. Crente sem vergonha é aquele crente que só vem na ceia, uma vez por mês. Pelo amor de Deus. Crente tem que vir no mínimo uma vez por semana na igreja. No mínimo. Eu acho pouco ainda. O ideal é vir bem mais. Mas tem crente na nossa igreja, irmão, que só vem na ceia do Senhor. E olhe lá, quando não vem na ceia, vem num outro domingo comum. Irmão, o que é isso? Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Precisamos conviver de maneira mais confortável nessa relação de Deus e os seus planos. Nós precisamos entender como filhos de Deus, através do pranto, através do lamento, através do quebrantamento, que já não é a nossa vontade que nós temos que fazer. Qual é a vontade que nós temos que fazer? A vontade de Deus. Já não é o que eu quero, é o que Ele quer. Já não é a minha vontade se eu sou filho de Deus, mas é a vontade de Deus. Já não são os meus sonhos para 2020, mas são os sonhos de Deus para 2020 na minha vida. Amém?
Então ore a Deus, quando você for fazer a listinha do que você quer para o ano de 2020, é legal fazer isso. Traçar alvos, escrever os teus sonhos para o ano novo, amado, isso é tremendo, é maravilhoso. Renovar os teus alvos, ter objetivo para o ano novo, mas ore a Deus e alinhe os teus planos, os teus alvos, os teus sonhos com os sonhos de Deus. E o choro e o pranto nos ajudam a isso, a ter essa vida quebrantada, esse eu mortificado, colocando Deus em primeiro lugar e o nosso querer lá para trás. Se Deus quiser, eu também quero. Amém? Outra coisa muito importante, outra mudança que surge com o choro, presta atenção. Nós somos então caracterizados por uma maior humildade, por um maior quebrantamento. Sim ou não, irmãos? Geralmente uma pessoa quebrantada é uma pessoa chorosa. Não estou dizendo que todo que chora é quebrantado, porque tem gente que chora e é soberbo. Sim ou não? Mas geralmente, quando esse choro é produzido por Deus, não é um choro de manipulação. Tem gente que chora para manipular os outros. Tem gente que chora para chamar atenção. Não estou falando desse choro. Estou falando de um lamento, de um choro, ou por situações corriqueiras, normais, humanas, da condição humana, ou então por algo produzido por Deus, que é mais valioso ainda. Amém? Quando você vê uma cena e aquilo te toca, te sensibiliza, quando de repente Deus fala algo com você na palavra, através de um louvor, através de um filme, de repente você é tocado por aquilo. Irmãos, é Deus produzindo em nós maior humildade e maior quebrantamento. O quanto você é quebrantado diante de Deus, irmão? O quanto? Você se considera uma pessoa quebrantada? E é fácil perceber isso, quando você é quebrantado ou não, irmão. Uma pessoa quebrantada, a palavra já diz, já é quebrada. Não é quebrada financeiramente, não é isso que eu estou falando. É quebrada quanto ao seu eu. Ela não tem altos mecanismos de defesa, ela não precisa se defender, ela não precisa se justificar. Quando alguém aponta um erro e uma falha, ele ainda agradece. Porque ele entende que Deus usa as pessoas para tratar com a gente. Amém? Deus usa o outro para mostrar algo que precisa ser modificado no meu e no seu coração. E geralmente o que o outro falou é aquilo que Deus já vem falando no nosso coração. E a gente vem teimando. Ou a gente não vem escutando. E às vezes Deus tem que mandar alguém para falar com você aquilo que você precisa modificar. É assim que funciona a profecia, querido. A profecia não é algo novo que Deus falou, não. Geralmente é algo que Deus já vem falando no teu coração e você vem teimando, ou duvidando, ou não aceitando aquilo que Deus vem falando já com você. Amém? Aí Deus tem que mandar alguém para confirmar aquilo que Ele já vem falando no teu interior. E quando é Deus que fala, irmão, aquilo testifica no nosso homem interior, no nosso espírito, de que aquilo vem de Deus. Não é algo emocional, não é algo produzido pelo homem, não. É Deus falando no teu interior, porque Ele já vem falando ao longo de um tempo. E às vezes você vem teimando. Irmão, preste atenção. Outra mudança que surge com o choro é que desfrutamos de uma nova e vívida apreciação da santidade na vida como um todo. Ou seja, através do quebrantamento, através do lamento, através do choro, nós recebemos esse consolo de Deus, conforme diz lá em Mateus capítulo 5. E nesse consolo de Deus, nós experimentamos a nova vida que Deus tem para nós. Uma vida bela, uma vida mais vívida, da presença de Deus, da santidade de Deus, da vida como um todo, daquilo que a Bíblia chama da plenitude de Deus. Amém? Quem quer mais de Deus aí? Dá um glória a Deus. Fala comigo, Senhor, eu quero viver na plenitude de Deus.
E quando nós falamos desse processo de Deus na nossa vida, de transformação, de santidade, do que a Bíblia chama de santificação, que é uma ação do homem de se consagrar a Deus, mas também é uma ação de Deus de levar o homem a se consagrar perante Ele. A santidade ela tem dois eixos. Tem o eixo de seu e meu, nosso, decidirmos diante do Senhor nos consagrarmos a Deus. Mas também é Deus produzindo em nós um desejo de nos separarmos para Ele. Amém? Santidade fala disso, essa nova vida fala de nós entendermos que as estações mudam. Ou seja, o choro foi ontem, a alegria vem pela manhã. As estações mudam. Hoje talvez você esteja vivendo um inverno na sua vida. Mas depois do inverno vem o que, gente? A primavera. Eu quero profetizar uma primavera de Deus. A vida colorida, a vida abençoada, vívida sobre a tua vida. A plenitude, um ano ainda melhor de Deus para você, querido. Hoje talvez você esteja vivendo um deserto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As estações mudam na vida. O vento, o cair das folhas, os feriados, as pessoas mudam. Sim, podem mudar. As circunstâncias que você está vivendo hoje, podem ser modificadas. Tudo pode ser mudado pelo poder de Deus, irmão. Amém? Uma das coisas lindas do cristianismo são as mudanças que Deus produz em nós. São as mudanças que Deus produz no nosso casamento. São as mudanças que Deus produz na igreja. São as mudanças que Deus produz nos relacionamentos. E isso é tremendo, é maravilhoso. Desfrutar dessa nova vida, apreciando a santidade de Deus e vivendo a plenitude de Deus hoje, agora, em nome de Jesus. E por último, irmãos, presta atenção. A oitava mudança que surge quando nós choramos na presença de Deus, quando nós somos quebrantados na presença de Deus, é que temos menos medo e maior disposição para corrermos riscos. Amém? Você começa a perder o medo, você começa a receber o consolo do Senhor, você começa a experimentar da graça de Deus sobre a tua vida, você começa a experimentar do poder de Deus revelado a nós, você começa a experimentar o poder do Espírito Santo agindo na tua vida, e o medo se vai. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo o medo. A Bíblia também diz que o medo produz tormento. Como tem gente atribulada hoje, ansiosa, agoniada, afobada, medrosa, paralisada por causa do medo. Irmãos, quanto mais nós desfrutarmos dessa vida de choro, de pranto, de quebrantamento, de humildade, de sensibilidade, tudo isso que nós falamos aqui na presença do Senhor, nós com a gente mesmo, a gente com outras pessoas, nós com relação ao mundo, entendendo as coisas de Deus, entendendo os ciclos da vida, tudo vai ficar mais fácil para a glória de Deus. Você vai se arriscar mais, você vai seguir a orientação de Deus, você vai dar passos de fé maiores. Fé é um salto com Deus. A fé nada mais é do que um salto na direção de Deus, tendo as mãos graciosas de Deus para te sustentar. Amém? Fala comigo: se eu estou de pé, é porque a graça de Deus me sustenta, irmão. Lembre-se disso. O Senhor é a força da minha vida. É a graça de Deus que me sustenta. Lembre-se disso. Bem-aventurado é o quê? Os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. E lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui os corredores. Vamos orar juntos aqui no final. Acho tão lindo, né? Quando a igreja dá as mãos e nós oramos juntos com os nossos irmãos.
Vamos fazer isso em nome de Jesus. Espera um pouquinho, nós já estamos acabando o culto. Depois você pode sair, fica à vontade. Vamos orar aqui na presença de Deus. Feche os seus olhos. Isso. Dá a mão para o seu irmão. Fecha aí os corredores aí, gente. Isso. Vem mais para o lado aqui. A turminha, isso. Lá, o pessoal de lá, ó. Vem mais para cá. Vai lá, irmã. Isso, vem mais para cá. Isso. Ah, não, tu não tem problema, tá? Está amamentando, não tem problema. Feche seus olhinhos, queridos. Vamos orar diante do Senhor. Pai, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa. Pai, a tua palavra, ela nos consola. A tua palavra gera esperança no nosso coração de dias melhores. Como ela mesmo falou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Ó Deus, aqueles que estão passando por um momento de luta, de dificuldade, de pranto, de choro, que eles possam processar corretamente todas as suas dores, o seu sofrimento, sair dos embaraços da vida, todo e qualquer pecado, qualquer situação que esteja gerando toda a dor e o sofrimento. Pai, no nome de Jesus, se algo produzido por Deus para promover quebrantamento, humildade, transformação, Pai, que a pessoa aprenda logo, Pai, para sair desse deserto, para sair dessa situação, desse inverno, Pai, que a primavera chegue em nome de Jesus. Ó Deus, muda o ciclo dos teus filhos. Ó Deus, tira eles da dor, do sofrimento, da dificuldade. Leva eles às montanhas mais altas, aos lugares seguros que o Senhor tem para eles. Ó Deus, a um novo tempo, a uma nova dispensação. Que haja o consolo do Senhor, que haja a força do Senhor, que a tua graça nos sustenta. Tente, Pai, que, ó Deus, a tua palavra alimente o nosso coração. Que o nosso coração seja cheio de fé, cheio de esperança, cheio de glória, cheio de graça. Ó Deus, faz isso na vida de cada irmão, Pai. Manifesta o teu poder, a tua glória. Nós te pedimos isso de todo o coração, que seja o Senhor agindo, que seja o Senhor movendo, que seja teu Espírito Santo operando, agindo, porque agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos na tua ação, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, em cada uma das suas necessidades. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, Pai. Eleva os teus filhos na posição que o Senhor tem no teu coração. Estabelece os teus planos, estabelece a tua vontade. Ó Deus, realiza os teus sonhos nas nossas vidas, Pai. E dá-nos um ano abençoado para o louvor e glória do teu nome. Ó Deus, que o Senhor possa produzir em nós, ó Deus, mudanças radicais, transformações genuínas, um coração segundo o teu coração, Pai, um coração humilde, um coração quebrantado, singeleza de coração, um coração alinhado com o céu, um coração parecido com Jesus, uma humanidade autêntica, genuína, Pai, firmada nos valores do reino de Deus. Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Ó Deus, esta igreja local, no nome de Jesus. Que todo demônio, que todo mal, que toda enfermidade, que toda praga, toda chaga, tudo aquilo que o diabo tem feito, saia no nome de Jesus. Que haja cura, restauração e bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Deus te abençoe, querido. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Vai na graça e na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Deus.